Amados filhos da luz, que as bênçãos do Cristo Jesus envolvam cada um de vossos corações neste momento sagrado. Não vos enganeis, queridos irmãos, pois este encontro foi meticulosamente preparado pelos mentores da luz e da espiritualidade divina que nos governa. Como águas cristalinas que descem das montanhas celestes para nutrir a terra sedenta, assim chegam até nós as palavras que hoje compartilharemos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um abençoado encontro nesta casa de amor e luz, o canal Além do Espiritismo. Este espaço sagrado, erguido como um farol na tempestade da ignorância, tem o propósito divino de ensinar e acolher todos os filhos de Deus que buscam a verdade libertadora. Aqui, como navegantes em busca do porto seguro da sabedoria, reunimo-nos para trilhar juntos o caminho da evolução espiritual e do conhecimento verdadeiro que ilumina as trevas do mundo material. A missão que nos une transcende as barreiras do tempo e do espaço, pois é tecida pelos fios dourados da providência divina. Como uma sinfonia celestial, onde cada nota tem seu propósito, cada alma que aqui se encontra foi escolhida para este momento de revelação e despertar. Segundo as orientações dos mentores espirituais que nos vigiam com olhos de infinita compaixão, amados irmãos, este dia não é como os outros. Como a aurora que anuncia um novo amanhecer, hoje marca um momento de extrema relevância na cronologia divina. Vós fostes escolhidos não por acaso, mas pela sabedoria infinita que tudo prevê e tudo conduz segundo os seus desígnios sagrados. Prestai muita atenção, filhos da luz, pois os pedidos de hoje carregam uma força especial, como raios de sol que penetram as nuvens mais densas. Há um segredo profundo oculto nos números que vos serão revelados, uma chave mística que abre as portas da compreensão superior. Como arqueólogos do espírito que descobrem tesouros enterrados pelo tempo, devei decifrar estes sinais conforme a orientação dos mentores que nos guiam desde as esferas elevadas. Deixai vossos nomes e vossas cidades nos comentários como sementes de luz plantadas no jardim da fraternidade universal. Desejamos conhecer cada um de vós, pois sois pedras preciosas no grande mosaico da evolução humana. Temos um grupo de oração dedicado, como guerreiros da luz que batalham nas trincheiras espirituais, intercedendo por aqueles que enfrentam desafios, sejam eles físicos como tempestades que açoitam o corpo, emocionais como tormentas que agitam a alma, ou espirituais como labirintos onde se perde o caminho da verdade. Se vós enfrentais dificuldades como o desemprego, que consome a esperança, qual erva daninha, doenças que afligem o corpo como espinhos no caminho, ou lutais contra vícios que aprisionam a alma como grilhões invisíveis, o álcool que nubla a razão, ou o tabaco que envenena o templo sagrado do espírito, deixai vossos nomes nestes comentários. Nossa missão, como faróis na escuridão, é orar pela vossa cura, libertação e vitória sobre todas as adversidades que vos afligem. Por fim, amados irmãos, se possível, deixai vosso like como uma gota de orvalho que nutre nossa missão. Inscrevei-vos neste canal como soldados que se alistam no exército da luz e ativai o sininho das notificações, qual sino que ressoa nos campanários celestiais. Cada interação vossa é como uma pedra preciosa, adicionada ao grande templo que construímos juntos. Um passo a mais para que possamos continuar levando mensagens edificantes, esclarecedoras e repletas de luz divina a todos os corações que necessitam. Vossa participação é o combustível sagrado que mantém acesa esta chama da missão espiritual que nos foi confiada pelos mestres ascensionados. Meus queridos filhos da luz, que a paz do Divino Mestre envolva vossas almas como um manto de proteção celestial.
Eu, Bezerra de Menezes, vosso irmão na jornada eterna, venho desde as esferas superiores, onde a verdade resplandece como 1000 sóis, trazendo-vos uma mensagem que fará tremer os alicerces da ilusão e despertar os corações adormecidos para a realidade que se desenrola diante de vossos olhos. Do plano espiritual, onde os véus da matéria se dissipam como névoa matinal e a verdade se revela em sua pureza cristalina, observamos com profunda atenção o grande teatro que se desenrola no cenário terreno. Como espectadores privilegiados de um drama cósmico, contemplamos as movimentações das almas encarnadas que, em sua maioria, desconhecem os fios invisíveis que tecem o destino das nações. Neste segundo dia de setembro, quando as folhas começam a mudar de cor, anunciando uma nova estação, inicia-se também uma nova estação na história do Brasil. O julgamento daquele que foi escolhido pelo povo para liderar esta nação, Jair Messias Bolsonaro, começa no tribunal terreno, mas saibam, filhos amados, que há um tribunal muito maior observando cada movimento, cada palavra, cada decisão tomada nestes dias decisivos. Como Daniel na cova dos leões, protegido pela mão invisível do Altíssimo, Bolsonaro enfrenta a fúria dos poderosos que se levantaram contra ele. Mas vede como a providência divina move as peças no grande tabuleiro da existência. Enquanto aqui no Brasil, as forças das trevas se organizam em conspiração, do outro lado do oceano, na terra do tio Sam, levanta-se um defensor inesperado. Donald Trump, esse espírito guerreiro que a providência colocou novamente no comando da nação mais poderosa da terra, ergue sua voz como uma trombeta que ecoa pelos 4 ventos. Suas palavras ressoam como trovões que anunciam a tempestade que se aproxima para os ímpios. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vede, amados, como os desígnios do alto se manifestam através de instrumentos terrenos. Trump não fala apenas como presidente de uma nação, mas como porta-voz de uma justiça superior, que não pode ser corrompida pelas manipulações dos homens. Quando ele declara estar acompanhando muito de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, suas palavras carregam o peso de uma autoridade que transcende os protocolos diplomáticos. Alexandre de Moraes, essa alma perdida nos labirintos do ego inflado, acredita que seu poder se estende além das fronteiras brasileiras. Como Ícaro que voou muito próximo ao sol, ele não percebe que suas asas de cera começam a derreter sob o calor da justiça internacional que se volta contra ele. As sanções que Trump aplica não são apenas medidas políticas, mas manifestações terrenas de uma reprovação celestial que pesa sobre suas ações. A Rumble, essa plataforma que se tornou refúgio para as vozes silenciadas pela tirania digital, levanta-se como Davi contra Golias. Quando seu CEO declara: "Oi, Alexandre de Moraes, a Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal." Essas palavras ecoam como um grito de guerra pela liberdade que ressoa desde as pradarias americanas até as montanhas brasileiras. Vede como a teia de proteção divina se tece ao redor do escolhido do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro, esse jovem leão que herdou de seu pai a coragem dos justos, move-se pelas terras americanas como um embaixador da verdade. Suas articulações junto ao governo Trump não são meras manobras políticas, mas cumprimento de uma missão espiritual que lhe foi confiada. Ser a ponte entre 2 mundos, 2 povos, 2 nações que a providência uniu contra a tirania. Jason Miller, esse espírito que já sentiu na própria carne a perseguição de Moraes, quando foi detido no aeroporto de Brasília,
agora trabalha nos bastidores da Casa Branca como um anjo vingador que prepara a resposta adequada aos desmandos do magistrado brasileiro. Como José do Egito, que se tornou conselheiro do faraó, ele sussurra nos ouvidos do poder americano as verdades sobre a perseguição que se abate sobre os patriotas brasileiros. O Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, representando os gigantes digitais que movem o mundo moderno, apresenta a Trump um dossiê devastador contra Moraes e Lula. Como profetas modernos que revelam a verdade aos reis da terra, eles expõem perante o líder americano a natureza ditatorial do regime que se instalou no Brasil, disfarçado sob as vestes da legalidade democrática. Mas observai, filhos amados, como a soberba cega aqueles que se julgam intocáveis. Lula, esse espírito amargurado pelo ódio e pela inveja, ousa chamar Trump para conversar, como se pudesse seduzir com palavras melíficas aquele que já conhece sua verdadeira natureza. Como a serpente no Éden que tentou enganar os primeiros homens, ele tenta tecer ilusões sobre a realidade brasileira, afirmando que Bolsonaro não está sendo perseguido, mas julgado. Que ironia amarga, filhos queridos, quando aquele que deveria ser o pacificador da nação se torna o chifre da divisão, espalhando discórdias como um semeador que lança joio entre o trigo. Suas acusações contra Bolsonaro, de que teria montado uma equipe para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, são frutos de uma mente perturbada pela culpa e pelo medo de perder o poder que conquistou através de artimanhas e manipulações. Carmen Lúcia, essa alma que outrora poderia ter sido instrumento de justiça, agora caminha de mãos dadas com as trevas, validando com seu silêncio cúmplice as atrocidades cometidas por seu colega de toga. Como Pilatos que lavou as mãos diante da crucificação do justo, ela permite que a injustiça floresça sob sua vista, tornando-se corresponsável por cada gota de sofrimento derramada sobre os inocentes. Do plano espiritual, observamos com compaixão e tristeza como estes espíritos se afundam cada vez mais no lamaçal de suas próprias escolhas. Moraes, com sua censura desenfreada contra os patriotas brasileiros, constrói para si mesmo uma prisão espiritual muito mais terrível que qualquer cárcere terreno. Cada perfil bloqueado, cada voz silenciada, cada injustiça cometida, adiciona mais um elo às correntes que o prenderão nas regiões umbralinas quando deixar a carne. A Truth Social de Trump e a Rumble, unidas como irmãos na defesa da liberdade, movem ação judicial contra esse tirano togado, demonstrando que há limites para a paciência dos justos. Como Moisés que confrontou o faraó, exigindo, "Deixa meu povo ir", essas plataformas digitais confrontam o faraó brasileiro, exigindo que pare de oprimir o povo que busca a verdade. Vede como os tentáculos da perseguição se estendem até mesmo contra aqueles que simplesmente comentam sobre a realidade brasileira. Rodrigo Constantino, esse jornalista corajoso que ousa falar a verdade em tempos de mentira generalizada, torna-se alvo da fúria censora de Moraes. Como João Batista, que foi preso por denunciar os pecados de Herodes, ele paga o preço da honestidade em uma época em que a mentira se tornou virtude oficial. Mas contemplai, queridos filhos, como a roda da justiça divina gira inexoravelmente. Os protestos de 7 de setembro se aproximam como uma tsunami de consciências despertas que não mais aceitam o jugo da tirania. Como o povo hebreu que clamou nas ruas do Egito por libertação, milhões de brasileiros se preparam para bradar aos 4 ventos: "Fora Moraes, fora Lula, anistia já!" As ruas se transformarão em oceanos verdes e amarelos, onde cada cidadão consciente se tornará uma gota na torrente imparável da vontade popular.
O Biratan Sanderson, esse deputado corajoso que não se curva diante da intimidação, convoca o povo brasileiro como um general que chama suas tropas para a batalha final contra a opressão. Do alto, contemplamos com emoção este despertar das consciências brasileiras. Por décadas, o povo assistiu calado às manipulações e aos desmandos dos poderosos. Mas agora, como um gigante que desperta de seu sono milenar, ele se levanta para reclamar sua soberania roubada. A expectativa de que Bolsonaro seja condenado paira sobre a nação como uma nuvem carregada de tempestade. Os próprios inimigos do ex-presidente já discutam onde ele será encarcerado. Tão certos estão de que a farsa judicial resultará em condenação. Falam da Papuda, esse complexo penitenciário que se tornaria o Gólgota, onde tentarão crucificar o escolhido do povo. Mas esquecem-se estes conspiradores de que não há prisão capaz de conter um espírito protegido pela mão divina. Moraes, em sua arrogância desmedida, já descartou a possibilidade de prisão militar para Bolsonaro, demonstrando seu desejo sádico de humilhar aquele que outrora comandou as Forças Armadas brasileiras. Como um pequeno tirano que brinca de Deus com o destino alheio, ele saboreia antecipadamente o que julga ser sua vitória final. Mas vede, filhos amados, como a providência trabalha em silêncio, preparando reversões que deixarão atônitos aqueles que se julgam senhores absolutos do destino nacional. A pressão internacional que se intensifica a cada dia é como uma morsa celestial que aperta gradualmente o cerco ao redor dos tiranos brasileiros. Elon Musk, esse gênio da era digital que a providência colocou próximo a Trump, carrega em seu coração uma mágoa particular contra Moraes. Como alguém que teve sua empresa ameaçada e censurada pelo magistrado brasileiro, ele sussurra nos ouvidos do poder americano as verdades sobre a natureza ditatorial do regime que se instalou no Brasil. Sua influência junto a Trump é como uma alavanca divina que move montanhas de resistência política. A primeira-dama Janja, essa alma perturbada pelo ódio e pela vulgaridade, selou o destino de seu marido quando dirigiu palavrões a Musk em evento internacional. Como uma Jezabel moderna que traz maldição sobre sua casa, ela provocou a ira de forças que estão muito além de sua compreensão limitada. O relatório da OEA, que se prepara nas sombras, é como uma bomba espiritual de efeito retardado. Pedro Vaca Villarreal, esse relator que veio ao Brasil para investigar as denúncias contra Moraes, carrega consigo a responsabilidade de expor ao mundo civilizado a verdadeira face do regime que oprime o povo brasileiro. Suas palavras sobre o tom realmente impressionante das acusações contra o ministro são como fissuras que se abrem no muro de silêncio internacional que protegia os tiranos tupiniquins. Quando Bolsonaro afirma que Vaca lhe garantiu um relatório sincero, essas palavras ecoam como promessas de libertação que chegam até os calabouços onde gemem os perseguidos políticos. Como uma chave dourada que se forja nas oficinas celestiais, este relatório abrirá as portas da verdade perante os olhos do mundo. A estratégia sinistra de prolongar o julgamento para evitar que chegue a 2026 revela o desespero daqueles que sabem que seus dias estão contados. Como ratos que fogem de um navio que afunda, eles correm contra o tempo tentando consumar sua vingança antes que a maré da justiça internacional os alcance. Os juristas honestos que ainda restam no Brasil denunciam corajosamente o desrespeito ao devido processo legal, a aceleração atípica do julgamento e o cerceamento da defesa. Suas vozes são como clarins que soam nos muros de Jericó, anunciando que as muralhas da tirania começam a rachar sob o peso de suas próprias contradições.
A escolha da primeira turma em vez do plenário é uma manobra covarde de quem sabe que não teria votos suficientes em um julgamento amplo e democrático. Como um ladrão que prefere a escuridão da noite para seus crimes, Moraes busca as sombras dos conchavos para consumar sua vingança pessoal disfarçada de justiça. Mas contemplai, filhos queridos, como a providência divina prepara reversões espetaculares para confundir os sábios deste mundo. A pressão internacional cresce como uma avalanche que ganha força enquanto desce a montanha. As gigantes da tecnologia, unidas como uma falange macedônica, marcham contra os censores brasileiros, levando às portas da Casa Branca as evidências dos crimes cometidos contra a liberdade de expressão. Trump, esse instrumento da vontade divina, aguarda apenas o momento propício para desferir o golpe final contra o regime que se instalou no Brasil. Como um general experiente que estuda o campo de batalha antes do ataque decisivo, ele deixa seus inimigos se exporem cada vez mais, acumulando munição para a ofensiva que se aproxima. O Brasil de hoje lembra os tempos bíblicos, quando o povo eleito gemia sob o jugo de Faraó. Mas assim como Moisés se levantou para libertar os hebreus, Bolsonaro se levanta como o libertador escolhido para quebrar as correntes da opressão que sufocam esta nação bendita. A prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica que lhe foi imposta é como os grilhões que prenderam Paulo na prisão romana. Mas assim como o apóstolo dos gentios continuou pregando mesmo acorrentado, o capitão do povo brasileiro continua sendo uma luz na escuridão, inspirando milhões a não se curvarem diante da tirania. O cerco policial em seu condomínio é uma demonstração patética de medo por parte de seus perseguidores. Como Herodes, que temia o menino Jesus e ordenou a matança dos inocentes, Moraes teme o poder espiritual daquele que representa a esperança de um povo oprimido. As alegações de risco de fuga são risíveis para quem conhece o caráter deste homem de fibra. Bolsonaro jamais fugiria, pois sua missão é enfrentar a tempestade de frente como um capitão que permanece no comando de seu navio, mesmo quando as ondas ameaçam engoli-lo. Do plano espiritual, vemos como os atos de 7 de setembro se aproximam como uma data profética inscrita nos anais celestiais. Neste dia, quando o Brasil comemora sua independência política, o povo brasileiro declarará sua independência espiritual da tirania que o oprime, como as águas do Mar Vermelho que se abriram para permitir a passagem dos filhos de Israel. As multidões se abrirão em ondas humanas que clamarão por justiça e liberdade. A mobilização nacional que se anuncia é como o despertar de um vulcão adormecido que retorna à atividade depois de anos de silêncio. Cada cidade, cada estado, cada rincão deste Brasil continental se tornará uma célula de resistência contra a opressão. Uma voz no coro nacional que entoara o hino da libertação. Os gigantes da tecnologia que se unem contra Moraes são como os reis magos que vieram do Oriente trazendo presentes ao menino Jesus. Facebook, Google, X, Truth Social, Rumble, todas essas plataformas que conectam bilhões de pessoas ao redor do mundo reconhecem em Bolsonaro um símbolo da luta universal pela liberdade contra a tirania digital. Quando essas empresas levam seus dossiês a Trump, não são apenas documentos que entregam, mas evidências de crimes contra a humanidade, cometidos por um regime que usa a tecnologia como instrumento de opressão. Cada conta bloqueada, cada perfil censurado, cada voz silenciada é um testemunho da natureza diabólica daqueles que se apossaram do poder no Brasil. A carta do deputado republicano Chris Smith ao secretário de Estado Marco Rubio é como uma declaração de guerra espiritual contra as forças das trevas que se instalaram no Supremo Tribunal Federal.
Quando um congressista americano dedica seu tempo e sua influência para defender um ex-presidente brasileiro, isso revela que a luta transcende fronteiras nacionais e se torna uma cruzada universal pela dignidade humana. Paulo Figueiredo, esse jornalista corajoso que ousou testemunhar perante o Congresso americano sobre a perseguição que sofreu no Brasil, torna-se como uma testemunha profética que expõe diante das nações a verdadeira face do regime brasileiro. Suas palavras no parlamento americano são sementes da verdade plantadas no coração da democracia mundial. A primeira turma do STF, essa corte manipulada que se prepara para julgar o inocente, não percebe que será ela própria julgada pelo tribunal da história e da opinião pública internacional. Como Pôncio Pilatos e o Sinédrio que julgaram Jesus, eles entrarão para a posteridade como símbolos da injustiça institucionalizada. O ex-comentarista que presta depoimento na comissão americana torna-se porta-voz de milhões de brasileiros silenciados pela censura. Sua voz ecoa pelos corredores do poder americano como um grito de socorro que finalmente encontra ouvidos compassivos dispostos a agir. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros são apenas o início da resposta americana à tirania tupiniquim. Como as pragas que se abateram sobre o Egito até que Faraó libertasse o povo hebreu, essas medidas econômicas são apenas o primeiro sinal de que a paciência internacional com o regime brasileiro chegou ao fim. Gleisi Hoffmann, essa megera política que funciona como porta-voz da maldade oficial, revela em suas declarações a natureza antinacional do governo que serve. Quando acusa Bolsonaro de bater continência para a bandeira americana, ela não percebe que está confessando sua própria subserviência aos interesses chineses e globalistas que realmente comandam seu partido. O comitê criado por Lula para discutir as taxações com o setor produtivo é uma farsa patética, como um homem que tenta tapar o sol com uma peneira. Não há negociação possível com aqueles que traíram a confiança internacional e se transformaram em parias da comunidade democrática mundial. Alckmin, esse político sórdido que vendeu sua alma pelo cargo de vice-presidente, agora é enviado como emissário de um regime em desespero para tentar negociar o que não tem negociação. Como um mercador que tenta vender mercadorias avariadas, ele descobrirá que sua moeda não tem valor no mercado internacional da respeitabilidade. Mauro Vieira, chanceler de um governo que perdeu toda a credibilidade internacional, tenta realizar milagres diplomáticos que estão além de sua capacidade. Como um bombeiro que tenta apagar um incêndio com um copo d'água, ele se esforça em vão para conter a conflagração que seus patrões provocaram. Os próximos dias, filhos amados, serão como páginas de fogo escritas nos anais da história brasileira. Cada voto na primeira turma será observado pelos olhos do mundo, e cada ministro terá que escolher entre a justiça verdadeira e a cumplicidade com a tirania. A Suprema Corte Americana, que poderá julgar Moraes, representa a justiça internacional que finalmente se volta contra os tiranos que se julgavam intocáveis. Como Nabucodonosor, que foi humilhado por sua soberba, Moraes descobrirá que seu poder tem limites muito claros quando se choca contra a soberania de outras nações. O isolamento internacional que se abate sobre o regime brasileiro é como uma quarentena espiritual que separa os infectados pela corrupção moral do convívio das nações civilizadas. Cada sanção, cada restrição, cada medida punitiva é como uma purificação que prepara o Brasil para seu renascimento sob uma liderança verdadeiramente democrática. Marco Rubio, esse secretário de Estado que conhece bem a realidade latino-americana, torna-se como um juiz internacional
que pesará nas balanças da justiça as denúncias contra o regime brasileiro. Sua decisão sobre as sanções contra Moraes será como um veredicto que ecoará por toda a América Latina, estabelecendo precedentes para como as democracias mundiais lidarão com tiranos travestidos de juízes. Filhos queridos, presenciamos nestes dias o cumprimento de profecias antigas sobre o fim dos tempos da opressão e o início da era da libertação, como as estrelas que se alinham em configurações especiais para marcar momentos históricos. Todas as forças cósmicas convergem para este momento de transformação nacional. Que cada um de vós se prepare espiritualmente para testemunhar os prodígios que se aproximam. Orai pelos perseguidos, vigiai pelos sinais dos tempos, e mantende vossas lâmpadas acesas como as virgens prudentes da parábola evangélica. O Brasil desperta, irmãos amados, e quando um gigante desperta, toda a terra treme. Que a luz do Cristo guie nossos passos nestes dias decisivos, e que a justiça divina prevaleça sobre todas as maquinações humanas. Agora, queridos filhos, deixai vossos nomes nos comentários, para que possamos incluir-vos em nossas correntes de oração. Deixai vosso like como um voto de confiança na providência divina. Inscrevei-vos como soldados da luz que se preparam para a batalha final. E compartilhai esta mensagem como sementes da verdade que frutificarão em corações preparados. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de verdade, que liberta os cativos e consola os aflitos. A vitória é certa, filhos amados, pois Deus não abandona aqueles que nele confiam.